Olá para você que nos acompanha aqui no Hoje TV, seja muito bem-vindo. Está começando agora o Hoje de Frente com o Poder. Nosso entrevistado é o deputado federal Daniel Vilela, do PMDB. Deputado, muito obrigado pela presença, muito obrigado por essa entrevista. A gente começa perguntando o seguinte, o momento é difícil, o momento é crucial, tanto o momento econômico quanto o momento político. E eu pergunto, o senhor participa diretamente desse momento, porque está na Câmara dos Deputados, está no Congresso Nacional. O que há de verdade? É pauta-bomba? Existem interesses escusos por alguns integrantes do Congresso? O que o senhor pode dizer para a gente? Bom, Murilo, primeiro, um prazer estar aqui mais uma vez, agradeço o convite. Obrigado. E um momento muito especial para o país. Gostaria que fosse especial no sentido positivo, mas é especial no sentido de conturbação, né? De fato, nós estamos vivendo uma crise política que está contaminando e amplificando aí a crise econômica no nosso país e que precisa urgentemente encontrar uma alternativa. O Congresso tem uma participação muito determinante nesse momento agora, especialmente em relação à crise, mas que eu vejo que rapidamente nós teremos que ter algum tipo de atitude por parte do governo federal, do Poder Executivo, do Poder Legislativo, porque senão o país poderá entrar numa grave crise econômica. Já é uma crise econômica substantiva, mas que pode se aprofundar ainda mais. Muito se fala aí nessas questões de pauta-bomba. É fato que o presidente Eduardo Cunha, hoje existe uma divergência muito grande com o governo e que, de certa forma, no seu ativismo político, está defendendo aí um rompimento com o governo, está defendendo mudanças radicais em relação ao governo federal, mas eu não vejo também assim que todas essas pautas que foram apresentadas para os próximos dias na Câmara dos Deputados seja essa chamada pauta-bomba. Primeiro, que essa questão da PEC 443, que equipara o salário dos advogados gerais da União com o Supremo Tribunal Federal, é preciso ser dito alguns detalhes que talvez não são de conhecimento da sociedade. Por exemplo? Primeiro, que os advogados são funções extremamente importantes no que tange a receita do Poder Executivo. Portanto, qualquer impacto que seja em relação aos advogados, ele é insignificante em relação às receitas que são oriundas do trabalho dessa advocacia pública. Segundo, que nós também tivemos aí o compromisso, anunciado inclusive pelo presidente Eduardo Cunha na semana passada, de que só aprovaríamos o segundo turno dessa PEC após a aprovação da PEC 172. Essa PEC estabelece o seguinte: todo e qualquer projeto que transfira despesa para os entes federativos só poderá ser aprovado juntamente com a destinação da receita por parte do governo federal. Senão, não pode ser aprovado, porque senão acarreta aí, de fato, um acréscimo muito significativo nas contas públicas, especialmente dos estados e dos municípios. Então, também não é imediato. A própria PEC 443, ela estabelece esse impacto orçamentário para daqui a 2 anos e não é nada imediato. É lógico que você for aprovando tudo para daqui 2, 3 anos, vai chegar uma hora que essa bola de neve não vai suportar. Porém, não é nada imediato e penso que nós temos que imaginar situações imediatas, porque a crise econômica exige isso de forma imediata. Deputado, o senhor é PMDB, o senhor é aliado do presidente da Câmara, Eduardo Cunha, o senhor é aliado da presidente Dilma Rousseff, um dos principais aliados aqui no estado de Goiás. Como é que o senhor se situa no meio desse fogo cruzado entre os dois? A minha situação é um pouco peculiar, porque de fato sou aliado do governo federal, defendi essa aliança na eleição passada. Continua defendendo? Acho que o país teve conquistas enormes e o estado de Goiás, especialmente nesses últimos anos, iniciados no mandato do presidente Lula e agora da presidente Dilma também no seu primeiro mandato. Mas sinto também que é preciso vivermos um novo momento político no país. Não entendo que seja necessariamente com a destituição da presidente Dilma do cargo. Acho que ela pode ter uma capacidade de regeneração, vamos dizer assim, política, que possa restabelecer
o conforto político para o nosso país. O momento tem reversão, então? Acho que sim. Não tenho visto, e aí sou muito sincero nisso, uma disposição e não vejo na prática um encaminhamento desse sentido, especialmente pelo PT e por alguns membros do governo federal. Parece que não estão entendendo a dimensão do problema e que isso está ocasionando o agravamento dessa crise política. Tipo, jogaram a toalha? Não jogaram a toalha. Acho que, de fato, não têm percebido a conjuntura, o clamor popular para que a gente possa ter aí novas práticas políticas, que possa ter, de fato, um governo mais eficiente, que atenda mais à qualidade do serviço público, que é uma demanda que já vem aí há muito tempo da sociedade. E isso faz com que o relacionamento político entre o Poder Executivo e o Poder Legislativo não é bom e a cada dia piora, e a gente não vê por parte do Poder Executivo uma intenção no sentido de recompor essa relação positiva do Legislativo e do Executivo. Eu vi aí a presidente Dilma se reunindo com os governadores, pedindo para que os governadores conversassem com o Congresso. Depois, agora, a presidente anunciando que vai se reunir com os grandes empresários brasileiros para que eles possam exercer sua influência no Congresso. Vi também que a presidente vai fazer aí uma série de viagens internacionais para tentar tirar aí a imagem negativa do Brasil. Mas eu acho que nesse momento o mais importante é que ela diretamente, o governo, possa fazer uma conversa, um diálogo com o Congresso, e não usar de intermediários, porque isso vai agravar. É preciso aprofundar esse relacionamento positivo entre o Poder Executivo e o Poder Legislativo para que a gente possa serenar esse clima beligerante aí da política brasileira e, consequentemente, serenar também o clima econômico do nosso país. O senhor acha que falta à presidente, ao PT, à classe política, se não toda, boa parte da classe política, ouvir a voz das ruas? Aquelas manifestações que começaram lá em 2013, há pouco mais de 2 anos. Por exemplo, um caso que chama muita atenção, deputado, reforma ministerial, que o Brasil tem 39, 40 ministérios. Até hoje se falando em diminuir esses ministérios, passou-se a campanha eleitoral de 2014, entrou-se um novo mandato da presidente Dilma Rousseff, agora recentemente uma reunião dela com o Conselho Político já descartou essa reforma ministerial. Será que falta mais ouvir? Esses são os indícios que eu estou dizendo que a gente não observa por parte do Poder Executivo, que poderia arrefecer o clima político e até mesmo a própria sociedade que hoje está aí revolta em relação ao governo federal, com a popularidade lá embaixo. O PMDB apresentou uma PEC dos ministérios, dos 20 ministérios, saiu na frente nesse sentido para que possa reduzir. É algo que talvez não traga uma economia significativa para a crise fiscal que o Brasil vive, mas é simbólico e a sociedade espera, né? É exemplo e demonstra aí o que o Executivo está fazendo a sua parte, né? Para que também o Executivo possa dizer aos brasileiros que façam a sua parte também, né? Então, toda a sociedade, mas também a classe política. Eu acho que não é só que falta também ouvir, até porque hoje, com o profissionalismo político, você tem dados, números, informações que demonstram isso para os governantes. Existe um componente político também. Eu não vou reduzir ministérios porque eu vou perder aliado. Eu acho que no momento que o Brasil vive, é preciso sentar todos numa mesa, entender a gravidade da crise que nós estamos passando, entender que isso pode prejudicar o futuro do nosso país e, consequentemente, de todos nós, e cada um dá a sua parcela de contribuição. Eu acho que o governo deveria fazer isso e acho que seria exitoso se tivesse essa iniciativa, inclusive com os partidos e com os líderes partidários do Congresso Nacional. Pela sua experiência, pela sua vivência dentro do Congresso, já são mais de 6 meses de mandato como deputado federal e as idas e vindas, as conversas com o governo federal. Pode-se chegar a um impeachment? Pode, de repente, a presidente renunciar ao cargo? Renunciar é uma questão muito pessoal. Não acredito que a presidente Dilma faria isso, até pelo seu histórico de vida e pelas dificuldades que já enfrentou, políticas principalmente.
mas também não acho que seja um ato, de repente, impossível e até desonroso para ela. Talvez em benefício do próprio país ela pode tomar isso. Impeachment é uma discussão muito mais complexa. O impeachment ele se daria por atos cometidos no atual mandato. A Constituição é muito clara nesse sentido. Tudo que tem se levantado aí se trata do mandato anterior. Por exemplo, as pedaladas fiscais, chamadas pedaladas fiscais, que o TCU vai emitir agora um parecer sobre as contas do mandato anterior. É do mandato anterior, isso não pode ser motivo para ser impeachmentado. Existem processos eleitorais que estão tramitando no Tribunal Superior Eleitoral, que por essa via ela seria cassada por ter cometido ilícitos eleitorais, portanto não seria impeachmentada. Né? Eu acho que é um debate, é lógico que pode ocorrer um impeachment no Congresso, pode, mas seria um impeachment político e não com algo materializado que de fato levasse a essa condição. Mas o Brasil sempre está sendo surpreendido aí pela sua própria criatividade de encontrar formas encontrar soluções para os seus problemas, né? O senhor admite que alguns líderes do PMDB nacional teriam interesse no impeachment? Com certeza. Agora, especialmente aqueles líderes que sempre estiveram do lado oposto do atual grupo político que governa o nosso país. O PMDB sempre teve uma ala que foi radical contra o PT, da mesma forma que quando o PSDB estava no governo existia uma ala que era contrária ao governo e à aliança. Porém, uma coisa é preciso ser feita: justiça. O presidente Michel Temer não move uma palha no sentido de amplificar essa disposição dentro do partido. Tem sido muito leal, muito correto com o atual governo, entende que no auge da sua carreira como vice-presidente da República, com os seus 70 e poucos anos, não seria esse o momento que ele iria desvirtuar da condução serena que ele sempre teve na atividade política. Então ele tem deixado isso muito claro. Pode vir a acontecer? Pode, mas não que seja manifestado por ele ou que seja induzido por ele. Aliás, acho que também, se isso vier a acontecer, nós teríamos aí uma pessoa das mais preparadas do nosso país para assumir os destinos do Brasil, que é o presidente Michel. Um homem que é um grande constitucionalista, um homem preparado, sereno, e talvez seja uma alternativa. Não estou defendendo isso, acho que a presidente Dilma, inclusive, tem todas as condições de, como colocaram alguns aí, refundar o seu governo e recuperar a credibilidade e os destinos corretos aí do governo federal. Mas não posso deixar de admitir que o presidente Michel também é uma pessoa que tem muita competência e muito preparo. Deputado, só um minutinho, nós vamos fazer um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta aqui no Hoje TV com o programa O Hoje de Frente com o Poder. Continue com a gente. Informação de qualidade ao seu alcance. Com mais de 50 jornalistas, o Hoje traz as últimas notícias, sempre pautado pela credibilidade e seriedade em todas as editorias. E classificados com muitas ofertas de produtos, serviços e publicações legais. O Hoje possui estrutura própria que permite agilidade e qualidade na impressão, garantindo a distribuição em 93% dos municípios. Nas 15 maiores cidades, região metropolitana em torno de Brasília e Distrito Federal, conta com logística própria e correspondentes. A distribuição é dirigida ao comércio, condomínios, órgãos públicos, entidades de classe e outros locais de grande fluxo. Com média de 12 leitores por exemplar, o Hoje atinge 310 mil pessoas diariamente. Essa grande cobertura coloca o Hoje entre os jornais de maior influência do Centro-Oeste. Forte presença na internet, com acesso livre no portal. Leia e anuncie. O Hoje, o único com informação gratuita que tem conteúdo. Estamos de volta aqui no Hoje TV com o programa O Hoje de Frente com o Poder. Estamos entrevistando o deputado federal Daniel Vilela, do PMDB. Ele que na eleição do ano passado teve quase 180 mil votos. Vamos falar um pouquinho do PMDB de Goiás. Teve recentemente a expulsão do empresário Júnior Friboi, está se expulsando alguns prefeitos. O PMDB está em cacos ainda, deputado? Está separado entre maguitistas, iristas?
Como é que está esse PMDB? Na verdade, esse maguitistas e iritas é mais uma criação do que efetivamente isso ocorre na prática. Em todas as eleições que estiveram o Íris candidato, ninguém trabalhou mais do que nós que somos próximos ao prefeito Maguito, e eu muito mais como filho, né? Nos dedicamos aí intensamente, acreditávamos no nosso candidato, no nosso projeto, então não vejo isso dentro do partido. O partido tem as suas dificuldades, tem os seus pensamentos divergentes, o que é natural e é salutar, penso eu, e existem também algumas figuras que de fato foram desleais com o partido no processo eleitoral. A maioria delas, inclusive, já devem deixar naturalmente o partido e procurar abrigo em coligações partidárias aliadas ao governo. Infelizmente, as benesses do poder ainda seduzem muita gente, mas o PMDB continua muito forte. Assim como nos últimos 16 anos elegeu o maior número de vereadores, de prefeitos, de vice-prefeitos, a nossa perspectiva é que isso ocorrerá novamente em 2016. O PMDB é tão forte e não fica cadeira vazia. Quando alguém sai do partido, no outro dia tem 10, 100 pessoas querendo ocupar esse espaço, porque sabe que é um partido que tem solidez política em todos os municípios. Então, isso não nos preocupa. Pelo contrário, até nos dá uma oportunidade de agregar novos quadros, pessoas que fazem parte aí dos mais variados segmentos da nossa sociedade, virem para a atividade, virem para o nosso partido e apresentarem aí uma nova prática política e poderem, inclusive, voltar, serem também vitrines do nosso partido para os próximos projetos. O senhor defende algum nome na eleição do diretório que está vindo por aí? Não, ainda está bastante distante esse processo do diretório, vai ser ao final de outubro, mas eu tenho certeza que o partido terá a maturidade necessária para conversar e encontrar um nome que possa aí estar com disposição, que possa oxigenar o partido para as eleições do ano que vem, e nós faremos isso no momento adequado. Além de ter sido deputado estadual, eleito em 2010, o senhor também foi vereador aqui em Goiânia. E a capital passa por um momento sui generis. O PMDB está coligado com o PT, apoia o prefeito Paulo Garcia, e agora entrou o fator Ronaldo Caiado. Como é que o PMDB vai fazer para a eleição no ano que vem? Bem, a princípio nós temos aliança com o prefeito Paulo Garcia, que, diga-se de passagem, tem, ao nosso ver, recuperado aí a dinâmica da prefeitura que a cidade espera, muitas obras aí por toda a cidade. A gente espera que ele possa colocar a Goiânia novamente num ritmo de desenvolvimento, num ritmo de investimentos públicos importantes e necessários para a qualidade de vida do goianiense. A questão política, ela vai passar muito pela definição do candidato, da sua relação, do seu pensamento, daquilo que ele imagina que é importante dentro de uma aliança para uma gestão. Acho que hoje o sentimento é de que você ter uma aliança com o PT se faz necessário também importante pela aliança nacional, pelas possibilidades de um governo federal ajudar, e hoje todos os municípios, inclusive Goiânia, dependem de recursos federais, mas pode ser que amanhã essa realidade seja diferente. Vejo que a aliança com o senador Ronaldo Caiado também muito consolidada a partir da eleição de 2014, e vejo que, dependendo do candidato também, possa até construir uma aliança que esteja participando ambos os partidos, tanto o PT quanto o DEM. Que junte água com óleo. O próprio senador Ronaldo disse o seguinte, que ele se sentiria desconfortável, aliás, é uma decisão nacional do partido dele, de estar em uma aliança cujo PT esteja como candidato ou como vice. Isso. Não estando, ele não teria dificuldade nesse sentido. O PT é a mesma coisa, né? E acho que se faz necessário construir um projeto para a cidade, muito mais do que um projeto partidário, um projeto de poder. Isso hoje as pessoas exigem isso. E quem vai definir isso mesmo é o candidato, é o seu perfil, é a sua expectativa e esperança que possa passar para as pessoas os seus projetos para a cidade. Acho que isso vai ser o fator decisivo para o sucesso ou não das alianças no ano que vem. O nome natural seria de Íris Rezende ou o senhor defende uma novidade? O natural é ele. Eu acredito que o prefeito Íris teve aí 2 mandatos excepcionais
uma alta popularidade, uma alta aprovação por parte dos goianienses. Prova disso que nas duas últimas eleições estaduais, mesmo o candidato a governador derrotado sagrou-se vitorioso aqui em Goiânia, com uma diferença significativa de votos sobre o governador Marconi. Portanto, a gente percebe que existe uma força política, um desejo, um reconhecimento da competência administrativa do prefeito Iris. Agora, é uma decisão muito pessoal. O prefeito Iris está numa fase política onde já foi tudo, foi governador, senador, ministro, prefeito, e ele é que tem que saber se existe a motivação necessária, o vigor para poder voltar a empreender com muita competência, como ele fez nas suas administrações. Será que ele seria capaz de agasalhar numa mesma coligação PT e Ronaldo Caiado? Acho que ele tem todas as condições, talvez seja o que tenha mais condição para isso, porque tem experiência política para isso, sabe conduzir, sabe mostrar que antes desses desejos partidários ou pessoais, há um desejo de poder fazer uma administração significativa, importante, produtiva para Goiânia. Acho que esse é o pensamento que deve nortear um candidato a prefeito. E Daniel Vilela, como é que enxerga essa, vamos dizer, proximidade muito forte entre PMDB e Ronaldo Caiado? Todo mundo sabe que o senador Ronaldo Caiado tem um sonho de ser governador de Goiás. E todos sabem também que o senhor, como um jovem político promissor, tem pretensões e fala-se muito dentro do PMDB que o senhor pode vir a ser o candidato a governador em 2018. Como é que o senhor enxerga esses dois nomes aí no mesmo grupo? Bom, primeiro que eu não só enxergo, eu executo na prática essa boa relação com o senador. Sempre estamos juntos lá discutindo os interesses de Goiás e do Brasil em Brasília, mesmo ele não numa oposição bem antagônica ao meu posicionamento de aliado do governo, mas a gente sempre defendendo os interesses de Goiás e participando das discussões, até porque o senador tem muita experiência de legislativo, tem muita experiência política, e eu procuro, logicamente, absorver toda essa experiência. Então, tem uma relação muito amistosa. O futuro, eu sempre digo o seguinte, a gente não pode querer ser da vontade pessoal, aquilo que é a nossa vontade. É uma conjuntura política que você precisa olhar antes de mais nada. Eu acredito que 2018 ainda está muito distante e qualquer projeto para o futuro, tanto da minha parte quanto de qualquer outro pretenso candidato a qualquer cargo, ela depende da nossa competência na atual função que nós estamos exercendo. Então, o que eu estou fazendo é me dedicando muito para que eu possa ter um mandato produtivo para Goiás, para que eu possa ser uma peça importante para Goiás e para o Brasil no Congresso, especialmente nesse momento crítico que nós vivemos, e lá na frente será avaliada esse nosso mandato, essa minha produtividade. Lógico que, se for positiva, poderemos ocupar outras novas funções importantes também. Eu deixo para que a gente possa fazer essa avaliação mais no futuro, né? Costuma-se dizer que as eleições municipais, elas têm uma influência muito forte nas eleições gerais que acontecem 2 anos depois. Isso é fato ou é apenas um folclore político? Eu acho que ela tem a sua importância, né? Quando você tem um maior número de aliados que estão engajados no projeto, que estão engajados a levar o conhecimento da população o seu projeto, as perspectivas, isso faz diferença. Mas não acho que seja isso o definidor de qualquer eleição estadual. As eleições, elas são muito particulares, muito regionalizadas. Tanto no inverso também. Se você tem um prefeito muito bem avaliado na sua cidade e que é oposição ao governo do estado, o governador pode passar todos os dias da campanha naquela cidade que ele dificilmente vai reverter a tendência do prefeito de se reeleger. Ao mesmo tempo, é no estado, em relação ao candidato a presidente da República, se for no estado também que o governador for mal avaliado e ele for aliado dele, a tendência de mudança vai ser muito forte e isso não vai ter um impacto tão significativo. Agora, é lógico que você ter um conjunto político consolidado, com o maior número possível de atores, isso tudo ajuda, contribui para um sucesso. Mas eu penso que a conjuntura estadual para as eleições de 2018 será definidora.
no sentido de você quer continuar esses 20 anos de poder que estão aí, ou você quer mudar. É uma eleição plebiscitária, né, de mudança ou de continuidade. Penso eu que nós teremos aí um discurso muito apropriado para as eleições de 2018. Quem quis apresentar um projeto teve oportunidade durante 20 anos. Se não conseguiu solucionar os problemas, aí não pode alegar tempo para isso. Aí foi por própria incompetência mesmo. E certamente esse será o nosso discurso, da necessidade de oxigenação, de alternância de poder, porque as pessoas vão se viciando no poder durante muitos anos, e acho que isso vai ser muito importante para o nosso estado de Goiás, essa alternância de poder. Muito bem. Estivemos então com o deputado federal Daniel Vilela, PMDB, aqui no De Frente com o Poder. Deputado, muito obrigado pela presença e pela entrevista. Obrigado, Murilo. Mais uma vez. Muito obrigado. Você pode continuar nos acompanhando aqui no Hoje TV, em nosso programa, o Hoje de Frente com o Poder. Muito obrigado por sua companhia e até nosso próximo encontro.